Muito bem, irmãos, abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 26, verso 26 a 30. Mateus, Evangelho, segundo Mateus, capítulo 26, verso 26 a 30. Hoje é Santa Ceia. A gente gostaria de falar algo sobre a Santa Ceia. Domingo que vem, a gente vai estar falando sobre casamento. Uma mensagem sobre família, né? Mas hoje, uma mensagem sobre a ceia do Senhor. Mateus 26, 26 a 30, a palavra do Senhor diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O tema dessa noite, sobre Santa Ceia, o tema dessa noite é a Santa Ceia na ótica de Mateus. A Santa Ceia na ótica ou na visão de Mateus. Mas como assim, né? A Santa Ceia na visão, na ótica de Mateus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, ele é um livro de teologia, e pura teologia. A Bíblia, ela contém histórias, sim. Ela contém genealogias. Ela contém ela contém várias coisas. Mas a Bíblia não é um livro de história. A Bíblia não é um livro de genealogia. A Bíblia é um livro de teologia, porque teologia quer dizer estudo de Deus, ou estudo sobre Deus. E o autor dessa teologia foi o próprio Deus. E Deus, então, ele tinha uma teologia que começa em Gênesis apontando para frente, apontando para o ato redentivo de Deus. É uma teologia onde Deus, desde o primeiro versículo de Gênesis até o último, ele está tratando de uma história da redenção, aonde desde o primeiro versículo de Gênesis, Deus está apontando para a cruz e falando: olha, a salvação por meio de Jesus. E Deus usa então vários personagens para escrever, várias histórias para escrever, ou para descrever essa teologia de Deus. Então, quando uma pessoa fala, é besteira estudar teologia, eu não sei se a pessoa entendeu a Bíblia ainda, porque a Bíblia é teologia. Você vê Marcos, quando Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso, irmãos, ele começa dizendo que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais na região celeste. Daí ele começa já trazer teologia pura, ele começa a dizer: pois Deus, nós fomos eleitos, fomos predestinados, e começa, e vai. Porque a Bíblia é um livro de teologia.
E cada autor da Bíblia, ele entendendo a teologia de Deus, eles vão escrever para explicar a sua teologia baseado na sua época, no seu contexto. E da mesma forma, nós vemos no Novo Testamento, cada evangelista, ele escreveu uma teologia diferente uma do outro, mas uma teologia que se complementa no final. Por quê? Porque eles escreveram para pessoas diferentes, lugares diferentes, com propósitos diferentes. Cada evangelista, eles escreveram e mostraram a teologia de Deus, apresentando a sua teologia daquilo que eles haviam entendido sobre Deus. Por exemplo, quando Mateus ele escreveu para judeus. Então, quando ele escreveu para judeus, ele teve que apresentar uma teologia do reino. E ele começou a apresentar Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele mostra Jesus como Rei, o Rei dos Reis. Essa é a teologia de Mateus. Por quê? Porque ele escreve para judeus. Mas Marcos, ele escreveu para um público diferente. Por exemplo, para quem que Marcos escreveu? Alguém sabe? Para quem que Marcos escreveu? Marcos escreveu para os romanos. E quando Paulo escreve para os romanos não aceitariam a ideia de que Jesus era Deus. Então Paulo, ele vai dizer que Jesus, ele é o servo obediente, vencedor, o servo sofredor, mas o servo obediente, porque Roma exigia dos seus soldados obediência plena. Então, quando Paulo escreve para Romanos, ele apresenta Jesus como o servo, o obediente, mas aquele que venceu por sua obediência. Já é uma outra teologia. Mas e Lucas? Para quem que Lucas escreveu? Alguém sabe? Lucas, ele não escreve nem para judeus e não escreve nem para romanos. Ele vai escrever para os gregos. E os gregos, eles prezavam muito pela filosofia, mas também para o corpo perfeito. Para o corpo bem trabalhado. Então, como que Lucas vai escrever na sua teologia para os gregos? Ele vai apresentar o varão perfeito, o homem perfeito, expressando a sabedoria de Cristo, mas também expressando que ele é o homem, o varão perfeito, para que os gregos entendessem. Mas e João? João, ele vai escrever para a igreja, 30 anos depois de Mateus, Marcos e Lucas. Aí, João vai escrever para a igreja. E quando ele escreve para a igreja, qual é a teologia dele que ele vai apresentar? Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador. Olha só, irmãos. Então, quando Mateus ele escreve, existe uma teologia por detrás daquilo que Mateus escreve. E por isso, com respeito à Santa Ceia, dentro da teologia de Mateus, que é escrever para os judeus, para apresentar Jesus como o rei que veio para reinar, o Rei dos Reis, ele vai pegar a Santa Ceia e vai incluir nessa teologia. E ele vai tentar explicar como esse rei, ele veio para salvar a humanidade. Então, vamos ver então a Santa Ceia na ótica de Mateus.
Interessante que todos os evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, todos eles colocam a inauguração da Santa Ceia como uma refeição pascal. Todos eles vai dizer, a Santa Ceia foi inaugurada na Páscoa, numa refeição pascal. Eles são unânimes nisso. Outra coisa, e isso, né, nós vemos que todos eles vão dar ênfase na preparação da Santa Ceia. Lá em Mateus, está no verso 17 a 19, quando Mateus começa a falar como que a ceia foi preparado antes da Páscoa, né? Onde Jesus manda um dos discípulos ir lá procurar um outro discípulo em lugar onde ele ia preparar a ceia, o lugar para a ceia do Senhor. Interessante que todos deram ênfase à preparação da Páscoa. Isso é o verso 18. E todos relatam a ansiedade de Jesus, aquela ansiedade de Jesus tomar a sua última Páscoa, de comer a sua última Páscoa juntamente com os seus discípulos. Por quê? Porque era a última refeição de Jesus com os seus discípulos. E Jesus estava ansioso para comer, porque no outro dia Jesus seria morto. Ele seria morto. E ele não iria mais fazer uma refeição com os seus discípulos. Irmãos, geralmente quando a gente está com um problema, a gente perde a fome, né? É assim que acontece? Quando está a gente diante de um grande problema, o que a gente faz? Bom, para mim isso não funciona. Quanto mais problema, mais fome eu tenho, né? Eu sou diferente. Mas geralmente quando uma pessoa tem algo para pagar, tem um problema, o que ela faz? Ela se retira e ela não quer, ela perde a fome. Jesus sabia que iria morrer no dia seguinte, ele ia ser julgado, ele ia ser condenado. A morte, a pior morte que havia, a morte mais dolorida daquela época, que era a morte de cruz. Mas o que Jesus faz? Ele está ansioso, ele está dizendo, eu quero fazer a última refeição com vocês, é meu último pedido, eu quero estar com vocês, eu quero comemorar a Páscoa com vocês. E interessante, amados, que Mateus é o único que revela que Jesus diz assim, olha, eu quero comemorar a Páscoa porque o tempo está próximo, é urgente, eu preciso comemorar essa Páscoa, porque o tempo está próximo e o reino de Deus, ele vem chegando. Então, eu estou ansioso porque eu quero comemorar a Páscoa. E dentro dessa Páscoa, Jesus, ele ansiava pela última refeição, porque nesta última refeição, que era agora a refeição pascual, Jesus então iria instituir a Santa Ceia, e Jesus, de maneira pedagógica, ele iria trazer vários ensinamentos sobre a ceia do Senhor. E aí cada autor vai escrever dentro da sua teologia. E Mateus, na ótica de Mateus, então, na ótica de Mateus, Jesus, usando a simbologia da Páscoa, estava ensinando o motivo real da sua morte. E Mateus, ele apresenta 3 textos do Velho Testamento. Ele coloca 3 textos do Velho Testamento que Jesus citou para explicar o que é a sua ceia, o que é a Santa Ceia. Então Mateus, ele pega as palavras de Jesus e diz, Jesus, ele quis citar 3 textos do Velho Testamento, e nesses 3 textos ele baseou o seu ensinamento, a sua pedagogia, o seu ensino,
sobre a ceia do Senhor, o qual nós vamos ver nessa noite. Então, a primeira coisa, o primeiro ensino de Jesus, a primeira pedagogia de Mateus sobre a Santa Ceia, é que Jesus, ele apresentou a Santa Ceia como sendo sua morte, que a sua morte seria sacrificial e substitutiva. Jesus está dizendo, a minha morte, ela vai ser sacrificial, vai ser o meu sacrifício, o meu derramamento de sangue, e também ela vai substituir o pecador na cruz. E qual é o texto que Jesus usa? Ele usa Êxodo 24, verso 8. Se alguém quiser abrir aí, Êxodo 24, verso 8, lá no segundo livro da Bíblia, do Pentateuco, nós lemos o seguinte, Êxodo 24, 28, diz assim: então tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Eu vou ler de novo, irmãos, presta atenção. Então tomou Moisés aquele sangue, o sangue do sacrifício, e aspergiu, derramou sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas palavras. E Jesus, então, quando ele cita a Santa Ceia, o próprio Jesus, ele vai dizer, lá no verso 28, ele vai dizer: isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muito. O que Jesus está fazendo? Para explicar para os judeus, aonde Mateus quer explicar para os judeus, o que é a Santa Ceia. Ele vai para Êxodo 24, 8 e diz: Moisés, quando apresentou a aliança dele para o povo, Deus fez aliança com o povo em Moisés, foi feito os sacrifícios, Deus pegou o sangue daquele sacrifício, aspergiu, derramou sobre o povo, dizendo: esse é o sangue da aliança. E agora Jesus está dizendo: eu estou fazendo uma nova aliança com a igreja, com vocês, aonde o meu sangue vai ser derramado sobre todos aqueles que creem, e todos aqueles que me recebem como Senhor e Salvador. O meu sangue purifica pecado. Amados, não é o pastor que perdoa pecado, não é os líderes da igreja que perdoa e diz: está perdoado os seus pecados. Não, Jesus está dizendo: este sangue derramado é o meu sangue que vai ser derramado em favor de todos os pecadores. E esse sangue que seria derramado, ele aponta para o sacrifício perfeito de Jesus, o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que daria sua vida por toda a humanidade. A palavra do Senhor Deus, que ela é substitutiva. Por quê? Porque relembra também a Páscoa, quando Deus ele vai libertar o povo da escravidão. E para Deus libertar o povo da escravidão do Egito, cada família de Israel precisou pegar um cordeiro, sacrificá-lo na sexta-feira, e pegar o sangue daquele cordeiro, aspergir sobre as portas e janelas, porque Deus disse assim, que
Deus libertaria a nação de Israel da escravidão do Egito, quando Deus mesmo enviasse o anjo da morte. E o anjo iria passar por todas as casas que tivesse o sangue, nos portais, nos umbrais, o anjo passaria por cima, porque Deus disse, essa casa, ela está protegida pelo sangue, passa por cima. Mas todas as casas que não tivesse o sangue, os primogênitos morreriam. Poderia ser tanto dos hebreus, como dos egípcios, não importaria. As casas que tivesse a marca do sangue, o anjo passaria por cima. As pessoas seriam poupadas, os primogênitos seriam poupados. Então, aqueles cordeiros seriam comidos pela família, mas aqueles cordeiros morreriam em favor dos primogênitos. E Jesus está dizendo, o meu sangue, o meu sacrifício, vai ser substitutivo. Eu vou morrer no lugar daquelas pessoas que creem, naquelas pessoas que querem um compromisso e receber a aspersão do sangue de Jesus, quando crendo, confessando Jesus. É isso que Jesus está falando, e é isso que Mateus, na sua teologia, ele está dizendo. Jesus quis mostrar para os judeus, que assim como Moisés fez uma aliança de sangue sobre o povo, todos aqueles que receberem o sangue de Jesus, eles pertencem a Deus. E logo em seguida, apresentando sobre a refeição pascal, ele quer dizer que assim como o cordeiro, o sangue do cordeiro protegeu a casa dos israelitas, todos aqueles que aceitaram a Jesus, e o sangue de Jesus foi derramado sobre ele, então, esses são salvos, esses estão guardados, esses estão protegidos. Mas somente aqueles que têm o sangue de Jesus derramado, aspergido sobre a sua vida. Irmãos, a segunda coisa que o texto vai trazer, dentro dessa pedagogia, dentro dessa ótica de Mateus, é que a morte de Jesus, ela é uma morte, essa morte seria objetiva. É o verso 28, olha o verso 28, diz assim, verso 28 diz, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Por que isso representa a sua morte? A sua morte seria objetiva. Ainda no verso 28, bem no finalzinho do verso 28, diz, aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Mateus, ele é o único que vai escrever entre os 4 evangelistas, ele vai dizer que a Santa Ceia, na Santa Ceia, Jesus disse que a sua morte era para remissão de pecados. Era uma aliança que Deus estaria fazendo com a igreja para remir e redimir o pecado, pagar o preço pelos nossos pecados. E qual foi o texto que Jesus usou na Santa Ceia, segundo a ótica de Mateus? O texto que Jesus usou e citou foi o texto de Jeremias, capítulo 31, verso 31 a 34. Eu queria que vocês abrissem. Jesus, ele está citando Jeremias, capítulo 31 a 34, para falar de uma nova aliança prometida por Jeremias,
a nação de Israel. E eu queria que alguém se levantasse bem alto, lesse esse texto. Jeremias 31, 31 a 34. Enquanto um lê, os irmãos prestem bem atenção. Qual o texto que Jesus vai usar para trazer a sua mensagem na Santa Ceia, segundo a ótica de Mateus? Ok. Então, irmãos, na pedagogia de Mateus, ele pega as palavras de Jesus sobre a ceia e diz: Jesus, além de citar Êxodo 24, 8, ele vai citar também Jeremias capítulo 31, de 31 a 34. O texto que Jeremias havia dito que quando o Messias viesse, que quando Jesus viesse, ele estabeleceria uma nova aliança com o seu povo, com a igreja. E essa aliança é que Jesus, através do seu sangue, ele perdoaria os nossos pecados. Então Mateus é o único que vai escrever: Jesus, ele morreu para que os nossos pecados fossem cancelados no seu sangue. E era isso que Jesus queria dizer: olha, eu não vejo a hora de tomar a última Páscoa, porque quando eu morrer, eu estarei fazendo uma nova aliança com vocês. E nessa aliança eu vou ser o Senhor, o Rei dos Reis. Vocês serão meu povo. E nessa aliança eu vim para perdoar os seus pecados. Quem é que perdoa pecados, irmãos? Quem é? Somente Jesus. E aí então, no verso 31, Jesus ele fala então da nova aliança. Olha que ele diz: porque este é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Depois que o povo voltar para o cativeiro, Jesus vier, então Deus vai firmar uma aliança. Então Mateus 26, 28, olha que Mateus escreve. Mateus diz assim no verso 28: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Que aliança? A aliança prometida por Jeremias. Jesus está dizendo: aqui se cumpre a aliança prometida por Jeremias. Eu farei uma nova aliança. E aí Jeremias, no capítulo 34, ele vai dizer: pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais, jamais me lembrarei. E então Mateus usa as palavras de Jesus ainda no verso 28 para dizer: o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para remissão de pecados. Jesus está dizendo: se cumpre a profecia de Jeremias, aonde em Cristo ele veio fazer uma nova aliança, e somente em Cristo nós temos a remissão dos nossos pecados. Amados, a ceia é para quem tem plena certeza que os seus pecados foram perdoados. E para terminar, a terceira lição de Mateus, e o terceiro texto que Mateus vai usar como base, para falar sobre a morte, de Jesus, é que a sua morte seria específica. Ainda no verso 28. Ela seria específica, porque no verso 28, Jesus ele diz
que essa era uma aliança derramado em favor de para remissão de pecados. Mateus, ele não vai dizer que Cristo morreu por todos. Ele vai dizer que Cristo morreu por muitos. E qual é a teologia de Mateus? Amados, que nem todos vão aceitar a Jesus, que nem todo vai entender a mensagem de Cristo, nem todos vão convidar Jesus para ser o seu rei, para ser aquele que governa a sua vida, aquele que dá as regras e nós obedecemos, aquele que dentro do seu reino estabelece as suas leis, os seus costumes, e aí os seus subordinados, que somos nós, se submete a essa lei, esses costumes. Mateus quer dizer, para os judeus, dizendo, viu, nem todos judeus vão se submeter e vão aceitar o ensino de Jesus. É por isso que Jesus, ele não morreu por todos. Amados, a morte de Jesus, ela é mais do que suficiente para salvar a todos, mas ela só é suficiente para os eleitos, para aqueles que foram chamados, aqueles que foram trazidos pelo Pai, entregue para Jesus salvar. Esses serão, o sangue de Jesus é eficiente. E qual é o texto que Jesus usou para explicar isso? Jesus usou o texto de Isaías 53, 11. Eu queria que mais um irmão lesse bem alto. Isaías 53, verso 11. Com esse texto a gente termina, né? Isaías 53, verso 11. É o texto citado por Jesus para explicar que a salvação, a morte de Jesus, ela é específica. Não é para todos, mas somente para aqueles que aceitam Jesus como seu Rei, o seu Senhor, aceitam os ensinamentos de Jesus. Esses sim, terão os seus pecados cancelados. Por isso, quem pode ler? Isaías 53, 11. Irmãos, preste bem atenção nesse texto. Eu vou pedir para a Raquel ler devagar e a gente vai parando. Pode ler, Raquel? Fazendo favor. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Primeira coisa, né, que o autor de Isaías, profetizando, ele diz assim: quando Jesus vier e ele morrer para aqueles que o Pai o trouxer e entregar para ele ser salvo, ele vai salvar a todos, sem exceção, a todos que o Pai o trouxer. E no final, Jesus ficará satisfeito, porque ele prometeu ao Pai que ele não perderia nenhum sequer. Pelo contrário, ele ressuscitaria todos, e ele entregaria a todos que o Pai deu para ser salvo, ele entregaria para o Pai, ele devolveria. E ele estaria satisfeito com a sua obra, porque a obra de Jesus foi 100%. Ela foi eficiente. A todos que o Pai trouxe para Jesus salvar, Jesus, até o final, ele vai entregar todos. Mas olha só, segunda parte do versículo. Opa, peraí. Amados, justificará todos? É todos? São todos?
Não, justificará a muitos. Não são todos, porque nem todos vão crer. Nem todos vão se submeter. Muitos vão ter muitos religiosos, mas aqueles que aceitaram a Cristo são poucos. E terminando o versículo, então Jesus vai levar a iniquidade de quem? De todos? Todo mundo? Não, daqueles que serão justificados. Então, o que Mateus vai dizer? E é o que ele quer apresentar para os judeus, porque todos os judeus, eles diziam: nós somos salvos porque nós somos judeus. Nós somos salvos porque nós somos descendentes de Abraão. Nós somos salvos porque nós temos a lei. Nós somos salvos porque fomos circuncidados ao oitavo dia. Nós somos salvos porque frequentamos o templo. Nós somos salvos porque guardamos o sábado. Nós somos salvos. Mas eles rejeitaram a Cristo. Eles rejeitaram a Jesus. Eles mataram o Rei dos Reis. Agora, Jesus está dizendo que isso aconteceria, porque nem todos iriam crer no Evangelho. Então, Jesus, pegando o texto de Isaías 53:11, ele vai dizer que Jesus morreria e justificaria muitos, mas não todos. Porque muitos vão aceitar a Jesus, mas muitos, se escondendo atrás de uma religião, se escondendo atrás de uma placa de uma igreja, vão rejeitar ser governado, pastoreado por esse rei, rejeitando a sua palavra. E Jesus fala: infelizmente, a salvação não é para todos. Irmãos, interessante que no verso 28, o texto diz assim, mais uma vez eu vou ler o verso 28, que é a base que diz: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor, em lugar, em favor, isso é graça de muitos. Em favor quer dizer, a respeito, concernente a, por causa de muitos. Muitos vão ser salvos, mas nem todos. E eu termino fazendo uma pergunta para você nessa noite: será que você pertence a esses muitos? Será que você já reconhece que a morte de Jesus, ela foi sacrificial? Ele morreu no teu lugar, ele morreu para te substituir na cruz. Ela é objetivo. Cristo morreu para cancelar os seus pecados, e Cristo morreu justamente para que você, crendo, você recebesse a salvação, a justificação do pecado. Você já conseguiu entender isso? E se você entendeu isso, então você vai cair de joelhos diante do rei e dizer: Jesus, tu és o meu rei, e para seguir o Senhor, eu preciso aceitar os seus ensinos. E eu, a partir de agora, eu quero obedecer a sua palavra, aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque o Senhor é o Senhor da minha vida. Aí se você fala: não, eu não quero nem saber,
então esquece. Talvez você ainda não pertence a esse muitos. Mas não quer dizer que você ainda não vai pertencer. Quer dizer que você está longe de ter os seus pecados cancelados. E aí eu termino dizendo que a Santa Ceia, para quem é? É para aquela pessoa que tem certeza que os seus pecados já foram cancelados. Aquela pessoa que diz assim: eu estou seguindo o meu rei, eu estou submisso a essa autoridade, eu já aceitei Jesus, e agora eu vivo para agradar a Jesus. Então você pode tomar a Santa Ceia. Mas se você ainda está vivendo nos seus pecados, os seus pecados ainda não foram perdoados, você ainda não convidou Jesus, você ainda não procurou o batismo para dizer: eu aceitei a Jesus. Então, amados, você ainda não pode participar da ceia, porque assim como a salvação não é para todos, a Santa Ceia é só para quem recebeu e tem plena certeza que o sangue de Jesus já foi derramado sobre a sua vida, e tendo seus pecados cancelados, a pessoa diz agora: eu vivo para agradar o meu Senhor. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, nós estamos diante da ceia, e sabemos que a Santa Ceia, de acordo com a ótica de Mateus, a Santa Ceia aponta para o sacrifício perfeito de Jesus. Ele aponta para a remissão dos nossos pecados. Ele aponta para o perdão dos nossos pecados. Ele aponta para essa aliança, aonde nós somos chamados para fazer parte desse reino, submetendo-a à vontade do Mestre, fazendo a vontade do Mestre, porque Ele é o nosso Rei, e Ele quer reinar sobre a nossa vida, e através de nós. Aqui está a Santa Ceia, que aponta para o sacrifício, para o sangue, para o corpo de Jesus, aonde agora, nesse momento, vamos todos participar, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.